E o Corinthians tem pressa e pode estar próximo de fechar acordo milionário com o meia paraguaio Matias Rojas e evitar um novo transfer ban. E informação garante que o Corinthians está interessado novamente no atacante Vitor Sá. E entendam por que as chances do jovem lateral direito João Vitor Jacaré jogar a Copinha 2026 aumentou. Salve galera, nação corintiana, tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre esses assuntos, eu gostaria de pedir a vocês, por favor, deixem o like. Você que não é inscrito no canal, por favor, já se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação de todos os vídeos. Começando esse vídeo de hoje falando sobre o jovem lateral direito João Vitor Jacaré ter grandes chances de ser confirmado como um dos primeiros que estão sendo aproveitados pelo Dorival Júnior na equipe principal a jogar a Copinha 2026. Conforme estamos acompanhando, nas últimas horas surgiram informações que atletas que já foram promovidos aos profissionais e ainda possuem idade de jogar a Copinha têm grandes chances de repente serem aproveitados no campeonato que começará no início de 2026. Nomes como Thomas Lisboa, João Vitor Jacaré, Luiz Gustavo Bahia, André Luiz, Dieguinho, Felipe Longo e até o Guinegão foram colocados como possibilidades de repente integrarem o grupo. Absolutamente tudo será decidido pelo Dorival Júnior após os términos das competições que o Corinthians tem ainda em 2026. Só que eu vou explicar a vocês por que as chances do lateral direito João Vitor Jacaré ser confirmado como um dos primeiros são enormes. Absolutamente que eu não estou cravando nada aqui, não estou garantindo nada que ele deverá jogar, mas estamos falando das chances, da possibilidade dele jogar ser enormes. Eu vou explicar agora. O lateral direito titular do Sub-20 é o Gabriel Caipira. O Caipira sentiu um incômodo na canela e ficou de fora dos últimos treinos. E o jogador deverá fazer uma ressonância para que o clube avalie de repente a gravidade do que ele está se sentindo e também o tratamento. Para se ter uma ideia, o Lucas Molina, que é meio-campista, tem atuado, tem treinado improvisado na lateral direita. Então, devido a isso, as chances do Jacaré jogar a Copinha, caso realmente o Gabriel Caipira não tenha condições ou leve um período maior para se recuperar, acabou aumentando e muito com esses detalhes. Mas claro, vamos aguardar tudo certinho, as definições do Dorival. A minha opinião quanto às chances do João Vitor Jacaré jogar a Copinha terem aumentado e muito nos últimos dias devido a esse problema com o Gabriel Caipira é a seguinte. Eu vou ser bem sincero com vocês. Analisando todos os nomes que surgiram como possibilidades de jogarem a Copinha 2026, na minha visão, o João Vitor Jacaré, o Thomas Lisboa e o Luiz Gustavo Bahia, sinceramente, ao meu ponto de vista, acho que seria viável eles jogarem. Por quê? Porque eles não estão sendo aproveitados pelo Dorival. O João Vitor Jacaré mesmo, falando mais precisamente dele, ele foi relacionado para alguns jogos, segue treinando, recompondo o elenco nos treinamentos, mas até agora, mesmo sendo relacionado, algumas vezes não teve nenhuma oportunidade com o Dorival. Então por que não jogar a Copinha? Tem apenas 18 anos e tudo mais, acho que seria importante, de repente ele vai, joga a Copinha, se destaca e aí volta com a moral elevada e aí o Dorival de repente possa aproveitá-lo. Pelo menos é essa a minha visão. Mas enfim, como eu disse, não tem nada definido. Vamos aguardar o que o Dorival vai decidir em relação sobre quais jogadores que vão disputar a Copinha 2026. E agora vamos falar sobre o atacante Vitor Sá, jogador que teve seu nome ligado ao Corinthians na janela de transferências da metade do ano, está novamente sendo ligado com possibilidades do Corinthians tentar a contratação do jogador novamente.
Na última janela de transferências, muitos atacantes de lado de campo tiveram seus nomes ligados ao Corinthians. Por exemplo, o Vitinho, que estava livre no mercado, e o Corinthians conseguiu acertar a contratação dele. Aliás, o Vitinho acabou sendo o único jogador que o Corinthians contratou na segunda janela de transferências. O Corinthians acertou com o Vitinho um dia antes de ter o transfer ban confirmado. E além do Vitinho, o Corinthians também teve o atacante Vitor Sá, ex-Botafogo, que está na equipe do Krasnodar da Rússia. O Vitor Sá negociou com o Corinthians, o Vitor Sá demonstrou interesse em se transferir para o Timão, mas devido a ele ter contrato com a equipe da Rússia até a metade do ano que vem, absolutamente que as negociações não avançaram, porque a equipe russa estava pedindo, pelo que se fala, cerca de 10 milhões de reais para liberar o jogador. O Vitor Sá, ele tem contrato com o Krasnodar até a metade do ano que vem. Ou seja, a partir de janeiro, ele já pode assinar um pré-contrato para na metade do ano ele sair de graça. E o Corinthians sabemos que vai tentar jogadores que são considerados oportunidades de mercado. Pelas informações do jornalista João Pedro Fragoso, do Globo, o Corinthians voltou a demonstrar interesse na contratação do Vitor Sá. Lembrando que para que o Corinthians possa avançar com o Vitor Sá, também o Pedro Rocha está tendo seu nome ligado. Primeiramente, o Corinthians precisa acertar com a equipe do Santos Laguna cerca de 40 milhões de reais do transfer ban. Enquanto o Corinthians não pagar o transfer ban, não terá condições de avançar com nenhum jogador. Mas sabemos que a intenção da diretoria é acertar todos esses detalhes, não somente do Santos Laguna e também outras dívidas que o Timão tem que podem gerar outros transfer bans nesse mês de dezembro. Então vamos aguardar, mas absolutamente que nomes já estão sendo estudados como possibilidades de contratações em 2026. Minha opinião quanto a essa informação do jornalista João Pedro Fragoso, do Globo, sobre o Vitor Sá é a seguinte. Bom, eu acho que é até natural, porque ainda os que estão montando o planejamento visando 2026 são os mesmos da janela de transferência da metade do ano. Dorival Júnior e Fabinho Soldado são os que estão à frente. Então, o Vitor Sá pode ser considerado um jogador de oportunidade de mercado. O que eu tenho para falar para vocês? Basicamente o que eu falei sobre o Vitor Rocha, e na maioria das vezes que eu tiver que falar sobre possíveis nomes aqui, eu vou sempre nessa linha. O Corinthians está em um momento que tem que ter uma cautela muito grande em relação a reforços. Por exemplo, não adianta nada o Corinthians contratar 10 jogadores que de repente não renderem. Claro, no futebol não tem como você adivinhar as coisas. De repente você compra um jogador extremamente conhecido, considerado um craque, ele chega e não rende. Então tudo tem que ser analisado com o máximo de profissionalismo. Por isso que o Corinthians tem um scout, que está tudo ligado ao Cifute. Enfim, só que é um Corinthians também que não pode ficar escolhendo muito pela falta de dinheiro. Hoje, a realidade do Corinthians é primeiramente ter que pagar o transfer ban. É primeiramente ter que resolver todas essas pendências, uma que já é um transfer ban e outras que podem se tornar. Se vocês me perguntarem sobre o Vitor Sá, se eu gosto, particularmente para composição de elenco, um atleta a mais, eu gosto. Agora, o que não pode, de repente, alguém tentar tratar o Vitor Sá como um jogador que vai chegar e vai resolver problemas. Então eu vejo o Vitor Sá mais como um jogador de recomposição e um atleta que é oportunidade de mercado. A partir de janeiro já pode ser um pré-contrato. Só que antes de tudo, primeira coisa é transfer ban. E temos aí o caso do Rojas para resolver e daqui a pouco falaremos sobre isso. Mas enfim, é um bom nome, mas é a questão da cautela. O Corinthians tem que ter muito cuidado sobre as contratações que está pensando em fazer. E para finalizar esse vídeo de hoje, vamos falar sobre tentativa, busca da diretoria do Corinthians em fechar acordo com o meia paraguaio Matias Rojas
e evitar que outro transfer ban seja confirmado na FIFA. O Corinthians foi condenado a pagar mais de 40 milhões de reais ao meia paraguaio Matias Rojas. Na primeira semana de novembro, acabou o prazo que foi dado pelo CAS de 45 dias para que o Timão apresentasse um acordo com o jogador e ele não acionasse a FIFA. Até o momento, o Corinthians não definiu nada com o Rojas, não se acertou, não entrou em nenhum acordo para começar a pagar o atleta. Só que o Rojas e seus representantes estão totalmente pacientes, estão conversando com a diretoria do Corinthians e o Corinthians tem esperanças de a qualquer momento fechar esse acordo milionário com o meia paraguaio. O próprio presidente Osmar Stabile, na última semana, ele deu uma entrevista em um evento que aconteceu na Federação Paulista de Futebol, mais precisamente do lançamento oficial da Copinha 2026. Ele falou que o Corinthians está conversando com o Rojas, está definindo as parcelas para fechar acordo milionário com o meia paraguaio, destacando que o Corinthians muito provavelmente vai ter que dar uma boa entrada desses mais de 40 milhões que deve ao jogador e parcelar o restante. Então, pelo que se fala, a qualquer momento o Corinthians pode confirmar esse acordo milionário com o meia paraguaio. Lembrando que o Corinthians necessita definir o quanto antes possível esse acordo com o Rojas e tem que tratar tudo com muita cautela. Por quê? Porque se o Corinthians não conseguir definir as coisas, o Rojas acionar a FIFA, aí será um novo transfer ban. Por enquanto, o único caso que impede o Timão de fazer contratações é a dívida pelo zagueiro Félix Torres, que o Corinthians não pagou à equipe do Santos Laguna. São 40 milhões que o Corinthians tem que se acertar. Então, caso o Corinthians não se acerte com o Rojas, terá 2 transfer bans e aí os valores vão ultrapassar 80 milhões de reais, dificultando ainda mais para que o Timão possa contratar a partir de janeiro, que é quando vai abrir a janela de transferências, a primeira do futebol brasileiro. A minha opinião, quanto ao Corinthians estar próximo de fechar acordo milionário com o Rojas, é a seguinte. Primeiramente, o prazo dado pelo CAS venceu na primeira semana do mês de novembro. O mês de novembro já está indo embora, então daqui a pouco vamos completar 30 dias que o prazo do CAS, que é a Corte Arbitral do Esporte, acabou. Desde que o prazo do CAS terminou, os 45 dias que o Corinthians teve para entrar em acordo com o Rojas, agora o Corinthians está simplesmente nas mãos do jogador. Por quê? Porque se o Rojas acionar a FIFA, já será outro transfer ban, não tem nem mais como recorrer, não tem mais nada que o Corinthians possa fazer, a não ser entrar em acordo com o jogador. Pelo que se fala, o Corinthians já tentou pagar R$1 milhão por mês, o jogador não aceitou e parece que ele está pedindo uma entrada. Não sabemos exatamente a quantia que ele quer de entrada. Por exemplo, se o Rojas pedir 50% do valor total da dívida, é um Corinthians que terá que arrumar R$20 milhões para dar de entrada ao jogador. Mas não estou aqui tratando como informação e sim uma suposição. Então, ao meu ponto de vista, o Corinthians precisa ter ali pelo menos 10, 15 milhões para oferecer o jogador como entrada e parcelar o restante. Tomara que o acordo seja feito quanto antes possível. O Corinthians já está conversando com alguns jogadores, já está analisando, porque o planejamento tem que ser feito, mas as coisas só poderão ser definidas com o fim do transfer ban. Por enquanto, é apenas o caso do Félix Torres que gerou bloqueio na FIFA, mas como eu disse, entrar em acordo com o Rojas é importantíssimo. Então, nesse momento, podemos dizer que o Corinthians está muito próximo de fechar acordo milionário e importante com o meia paraguaio, porque se o Corinthians não fechar acordo com o Rojas e, como eu disse, ele acionar a FIFA, será mais um transfer ban dificultando ainda mais as coisas para o Timão. Tomara que dê tudo certo e o Corinthians possa resolver o quanto antes possível. Então eram essas as notícias do Corinthians de hoje. Como sempre peço a vocês, comentem, deixem aí nos comentários as opiniões de vocês sobre tudo que foi falado nesse vídeo. Por exemplo, o que vocês acham
das possibilidades do lateral direito João Vitor Jacaré jogar a copinha. Vocês acham que é o melhor caminho, até pela questão de ritmo, ao jovem jogador? E quanto a toda essa questão envolvendo Vitor Sá novamente tendo seu nome ligado ao Timão? O que vocês acham? Gostam da ideia? E sobre o Corinthians estar negociando, estar próximo de fechar esse acordo de mais de 40 milhões com o meia paraguaio Matias Rojas e evitar um novo transfer ban. O que vocês acham? Será que realmente o clube terá sucesso nessa negociação? Também deixem o like, que isso é muito importante para nós. E você que não é inscrito, já se inscreva no canal. Ajude a nossa comunidade a crescer cada vez mais, porque aqui sim é canal de corintiano de verdade. É isso aí, galera. Valeu, é nóis, um abraço. E vai, Corinthians!